Bora falar dos acontecimentos do quarto episódio da terceira temporada de House of the Dragon. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia a gente falar dos acontecimentos de Tumbleton, que é o quarto episódio desta semana da terceira temporada de House of the Dragon. Se você ainda não viu, vai no HBO Max, assiste e depois volta pra cá porque vão ter spoilers do episódio aqui. Bom, esse episódio ele começa mostrando o ponto de vista de dentro de Tumbleton, aquela cidade que o Ormond tomou no episódio passado. Tumbleton é estratégico pro Ormond por vários motivos que eu já listei em outros vídeos, mas só recapitulando aqui. Tá perto de Porto Real, então ele estabeleceu o exército dele numa região próxima de Porto Real, caso ele precise ir pra lá. É uma cidade mercantil, a Rhaenyra precisa de mantimentos e Tumbleton poderia enviar esses mantimentos de emergência pra ela agora, pra ela alimentar o povo enquanto ela lida com a situação. E é uma cidade aliada da Rhaenyra, então ela não pode chegar lá botando fogo em todo mundo, porque são aliados dela. A gente viu também como as vielas são curtas, então uma treta ali, caso o exército da Rhaenyra invadam, vai ser brutal demais. E a gente vê a Lady Footly, que é a Lady que comanda ali Tumbleton, se mantendo firme ao juramento deles, né? Ela fala, a gente jurou pela Rhaenyra mesmo, e aí o Ormond questiona falando que é traição, e ela fala, não, ela é a rainha legítima. Quem usurpou o trono não foi ela. Então eu gostei de ver essa postura firme dela, por mais que o marido dela fique querendo se isentar de tudo, ele fala, a gente é uma cidade mercantil, a gente não tem a ver com guerra, a gente não tem nem defesa direito, não sei o que você está querendo fazer aqui. E eles têm essa discussãozinha aí rápida, e o Ormond não faz nada com ela, por mais que ela enfrente ele, ela se imponha, porque ele tá na cidade dela, e ele matar a liderança da cidade não seria bom pro que ele quer fazer. Ele quer meio que fazer um cerco interno. Então ele quer ficar ali, tomou Tumbleton e vai esperar pra ver o que a Rhaenyra quer fazer, o que o Aemond quer fazer. Ele ia esperar o Aemond ali, o Aemond chegava, ele já estava perto de Porto Real, era uma estratégia pra tomarem Porto Real de novo e aí eles seguirem a vida deles com o que eles quisessem fazer da guerra. Como o Aemond não vai, ele vai esperar ali. Tá perto, tá com o exército ali seguro, porque a Rhaenyra não vai poder chegar botando fogo de fato. Ele tem um dragão precisando ali, que é a Tessarion, e vida que segue. Enquanto isso, o exército dele tá se posicionando. São 15 mil homens dentro de uma cidade bem apertada. Então a galera tá se alojando ali nas casas dos civis. E a gente vê 3 desses soldados entrando na casa do irmão, do cunhado do Hugh Hammer, né? A mulher dele, como a gente já disse nos outros vídeos também. Ela falou que ia pra Tumbleton, que o irmão dela morava lá, e ela está ali, e entram esses soldados lá, obviamente isso ia acontecer, esses caras, você já via pela cara de sujo do maluco ali que ele ia tentar fazer isso, aí ele tenta mexer com ela, a família dela reage, a protege e tudo mais, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas antes disso, vamos falar sobre o Daeron. Várias das minhas suposições ao longo da temporada que eu venho falando aqui, em relação a essa versão do Daeron da série, se confirmaram neste episódio. Sempre bom reforçar que eles mudaram muita coisa do Daeron em relação ao livro. Então vamos lá, no livro Fogo e Sangue, esse livro aqui, o Daeron ele tem 1 ano a menos que o Jace, aqui também a idade foi mantida, e ele e o Jace compartilharam a mesma ama de leite. O Viserys acreditava que fazer com que essas duas crianças crescessem juntas dessa forma fosse diminuir a inimizade entre as famílias. E só com 12 anos de idade, no livro, é que o Daeron foi mandado para Vila Velha. Aqui na série a gente já sabia que isso tinha mudado, porque na primeira troca de elenco que a gente tem, os filhos da Rhaenyra tem ali, sei lá, o Jace deve ter uns 8 anos e o Luke deve ter uns 6, né, por aí, o Jace 10 e o Luke 7, alguma coisa assim. E o Daeron deveria estar ali junto com os irmãos dele, o Aemond, o Aegon, tudo mais. E ele não estava. Então, naquela idade, o Daeron devia ter uns 7, 8 anos, ele já estava em Vila Velha. Ou seja, ele já foi pra lá muito antes do que no livro. E aqui a Alicent confirma que ele foi pra Vila Velha quando ele era bebê. Tá? Então a Rhaenyra nunca viu ele, o Daemon nunca tinha visto ele, o Viserys pegou essa criança e mandou pra Vila Velha logo que ele tinha acabado de nascer, já tinha desmamado ali, ou poderia ficar com ama de leite lá também, então mandou cedinho. E aí isso responde uma pergunta das pessoas da semana passada falando, se o Daeron é ruivo mesmo, como que a Rhaenyra não sabia? Porque a Rhaenyra e os filhos dela cresceram junto com o Daeron. Não cresceram aqui na série, ela nunca tinha visto o Daeron. Então o Daeron pode de fato ser ruivo mesmo, que a Rhaenyra não saberia que aquele platinado era o falso Daeron. E de novo, eu acredito que ele seja ruivo de fato. Esse seria um traço característico forte que permitiria a Alicent reconhecer imediatamente que aquele não era o filho dela. E aí a gente tem uns outros diálogos que a Alicent fala, né? Eu entreguei 3 Targaryens, eu tive 3 Targaryens aqui, a Aelena, o Aegon e o Aemond. Eu queria ter um Hightower também. Isso, de novo, ela está falando principalmente da personalidade dele. Mandou ele para ser criado em Vila Velha, próximo ao septo, próximo à cidadela, próximo à Fé do Sete, para ser criado pela família dela de outra maneira. Mas isso pode ser também mostrado visualmente no cabelo dele.
Ela teve 3 Targaryens, ela teve 3 platinados e ela teve um Hightower, um ruivo. Então isso pode realmente ser demonstrado aqui. Quando ela teve esse diálogo com a Rhaenyra, eu tive a plena certeza de que o Daeron é realmente ruivo. Só que no final do episódio, daqui a pouco a gente chega lá, teve uma fala do Ormond aqui que me deixou com a suspeita de que ele pode ter platinado o cabelo do Daeron aqui, mas isso também não importa muito, né? Convenhamos, o Ryan Condal, ele inventa alguns plots, tipo esse do falso Daeron mesmo, pra ele se vangloriar achando que, nossa, eu enganei a audiência e tá aqui a verdade, sabe? E não muda. Então aquela mulher que foi violentada pelo soldado Hightower, ela é a mulher do Hugh Hammer que foi pra Tumbleton. E o Hugh Hammer chega pra Rhaenyra em certo momento e fala: deixa eu patrulhar Tumbleton, minha mulher tá lá, eu vou fazer esse serviço com o maior cuidado possível. E a Rhaenyra entende o lado dele e fala: tá bom. Ela não queria justamente porque ele tem motivos pra se apegar ali, né? Então ele poderia ter o julgamento dele um pouco falho nesse momento, ele poderia avançar sem ter que avançar e tudo mais. E ela fala: então você vai revezar com o Ulf. Tá? E aí eles vão ali fazer essa troca. É tão perto de Porto Real que dá pra revezar dessa forma. Vai o Rio, dá a patrulha, volta, vai o Ulf, dá a patrulha, eles revezam dessa forma porque realmente tá do lado. Outro detalhe interessante é que nós temos o Lord Boros Baratheon citado aqui, fugindo da guerra. Quando o Ormond tá lá esperando, ele que tá controlando o exército dos verdes, tá? A gente vê Criston Cole, a gente vê Aemond, um monte de gente ali meio que tomando as rédeas da guerra, mas a gente percebe nesse momento que é o Ormond Hightower que tá controlando tudo. Ele tá falando com o Boros Baratheon pro Baratheon sair da Terra da Tempestade lá com os exércitos dos Baratheon, que são grandes também, pra entrar na dança. E ele recebe uma carta falando, mais desculpas do Lord Boros. E aí ele fala, mande outra carta pra ele com mais imagens do que letras, porque talvez ele entenda melhor. Se a gente lembrar, quando o Luke vai lá em Ponta Tempestade, ele encontra o Aemond, lá na cena que o Arrax acaba morrendo pra Vhagar e o Luke também, ele entrega uma carta pro Lord Boros e o Lord Boros pede pro Maester ler porque ele não sabe ler. O Lord Baratheon dessa época que não sabe ler. E aí é isso que o Ormond tá falando, né? Manda uma carta com figurinha pra esse merda pra ver se ele lê alguma coisa. E o Lord Boros tá se fingindo de tonto lá, porque ele ganhou um casamento com o Aemond. Teve uma filha prometida em casamento com o Aemond, mas ele não quer se envolver na guerra. E isso vai deixando, tudo que tá acontecendo ao redor do Ormond vai deixando ele muito puto, porque ele tá vendo que ele tá cercado de covardes, de incompetentes, e que só ele tá conduzindo a guerra da forma como que deveria ser conduzida. Estamos pro conselho da Rhaenyra bem desfalcado, não tem mão do rei, não tem ninguém ali. Só tinha a Mysaria, e aí o Orville tava em pé, e ela fala pra ele, pode sentar de novo, você faz parte do meu conselho, e o Orville fala, os exércitos de Riverlands, que são os exércitos do Oscar Tully, aqueles que cantaram a musiquinha no segundo episódio, eles estão vindo pra Porto Real, o Tumbleton é perto, é só desviar e mandar eles pra lá. A Rhaenyra gosta da ideia e fala pro Orville sentar. Quando ele vai pegar aquelas bolinhas da presença, que tem desde a época do Viserys, a Rhaenyra fala, não precisa disso. Você vai ficar só de decoração agora. É uma bolinha lá que os membros do conselho guardavam ali as deles e colocavam no lugar pra mostrar que eles estavam na sala. É uma mera formalidade que a Rhaenyra já não precisa mais. E a Mysaria dá a ideia de colocar um mestre da moeda para culpar ele quando o povo reclamar da falta de recursos e tudo mais. E eles chamam o Lord Manderly, que conversou com a Rhaenyra no episódio passado, tá? Eu falei que como ele é um nortenho, dá pra gente confiar nesse primeiro momento e realmente parece que vai dar pra confiar aqui. Ele já tava ali lidando com a situação, tentando entender como é que tá as reservas e talvez ele seja realmente a pessoa certa pro papel, tá? E nesse momento que a Rhaenyra vai conversar com a Alicent para tentar entender um pouco mais de como o Ormond pensa, a Alicent fala que não teve muito contato com ele, fala que o Gwaine às vezes fala que o Ormond ele é cruel, e a gente tem um detalhe interessante também do Daeron, porque quando o Daeron escuta falar que o Gwaine lá em Harrenhal não achou nada, ele fala, o Gwaine vai vir pra cá, então o Gwaine ele é meio que o porto seguro do Daeron, enquanto o Ormond deve ser aquele pai, ele serve, ele é como pai aqui pro Daeron, né? Um pai bem abusivo, sabe? É um pai que tem o carinho do filho, mas quando precisa ser firme, ele é firme até demais. Então eu entendi como o Gwaine sendo a proteção que o Daeron tem. Eles fazem o papel de pai e mãe ali, basicamente, né? Então o Gwaine é mais protetivo com o Daeron, enquanto o Ormond é mais rigoroso. E deu pra ficar... Isso aqui ficou claro nesse episódio, nesses pequenos detalhezinhos que a gente tem. E aí a Alicent, ela dá o recadinho pra Rhaenyra. Ela fala que o Ormond tem problema com odores. E aí a gente entende porque que ele ficava com aquele cheirinho dele, né? No primeiro episódio chega um cara fedendo lá, ele fica com o cheirinho aqui pra não sentir e tal. Então os problemas do Ormond com odores devem ser, assim, bizarros. Se a Rhaenyra, por exemplo, pega esses ratos, não sei como ela faria, e joga eles em Tumbleton, talvez isso fosse um problema pro Ormond, mas ela tem N maneiras de usar essa situação de odores para enfrentar o Ormond também. A Alicent deu o recado pra ela, e ela parece que percebeu e vai usar isso, de alguma maneira. Comentem aqui, inclusive, o que vocês acham que a Rhaenyra pode usar de odor para atrapalhar o Ormond na treta.
E aqui a gente tem um detalhe bem legal. Quando as duas estão conversando, a Rhaenyra e a Alicent, ela dá uma olhadinha pra Helena brincando com a Jarrera. A Jarrera é o bebezinho, é o mesmo bebê que foi contratado pra série pra fazer a Helena bebê lá na primeira temporada, quando a gente ainda tinha aquele elenco mais jovem de Alicent, de Rhaenyra e tudo mais. Então um detalhezinho bem legal também. E eu acredito que a Rhaenyra olhou a Helena e pensou assim, putz, eu podia ter essa vida, né? Eu podia ter tido minha filha e tal, não sei o quê. Mas é algo que já não cabe mais pra ela, já tá lidando com muita coisa, ela só olha, conversa com a Alicent, tem o que ela quer e sai. Aqui nós temos as tramas que o Ryan Condal adora tirar do nada, pra se achar um gênio na frente do espelho depois, que é a do Sunfire. Ele é tão expositivo que chega a ser meio vergonhoso, sabe? Ele já falou 15 vezes que o Sunfire estava morto, e no livro, nesse momento, o Sunfire não tá morto, tá? E ele fala isso 30 vezes. E aí agora o Aegon vai estar andando lá perto de Rook's Rest, né, que é onde aconteceu a batalha da Meleys com o Sunfire e com a Vhagar, e ele acha o Sunfire ali do jeito basicamente que a Baela descreveu, né, morto e apodrecendo. O Aegon deita no Sunfire e fala, ele tá vivo, eu sei. O Sunfire pode estar desmaiado, pode estar dormindo, pode estar descansando e está se recuperando de fato. Mas assim, eles dão tanta ênfase no fato do Sunfire estar morto, sem de fato mostrar que ele está morto, que vai ser aquelas revelações que todo mundo sabe que o Sunfire não tá morto. Mas o Ryan Condal vai se sentir um pouco mais gênio quando ele revelar isso, tá? Igualzinho aconteceu com o Falso Daeron. Uma trama inexistente, irrelevante pro restante da história, que o Ryan Condal tira do nada para se achar mais inteligente do que ele de fato é, tá? Ele tem um roteiro magnífico em mãos aqui. A escrita do Martin é absurda. Ela tem nuances, ela tem atos e consequências. Uma situação que acontece lá no comecinho da história pode gerar uma consequência enorme no final. O Martin faz isso tudo muito bem amarradinho. O Ryan Condal ignorou várias coisas dessa pra ficar inventando esse tipo de subtrama que não faz sentido nenhum e não vai levar ninguém a lugar nenhum. Todas as vezes que citaram de uma das maneiras mais expositivas possíveis que o Sunfire estava morto, era só pra gerar uma desconfiança na audiência e falar, meu Deus, será que morreu mesmo? Pra depois ele revelar que o Sunfire tá vivo o tempo todo, tá ligado? Que, porra, mano, o Ryan Condal me dá calafrio, assim, sabe? Essas paradas meio irrelevantes que ele faz pra se achar inteligente é bizarro. Chega a ser vergonhoso, realmente. Mas, seguindo, né? Foi bom ver o Sunfire. Tipo assim, a gente não tem nada contra dragões, né? Talvez com a Vhagar um pouquinho ali, Matusalém do caralho, mas tudo bem. Mas o Sunfire, tadinho, o rei pegou ele, tacou ele no meio da galera ali, pra ele sair numa treta com o dragão mais completo da dança dos dragões, e do nada chega a Vhagar ali, a Meleys. Em termos de tamanho, ela é maior que o Caraxes, por exemplo, ela é uma das maiores, era, né, uma das maiores ali, e era muito mais rápida do que a Vhagar, então ela teria, e de fato a montadora dela era uma das mais experientes, então ela tinha as condições de ser o melhor dragão de todos. E o Sunfire foi tacado pra aquela treta. Né? Então o coitado não teve muita escolha e agora ele tá ali descansando, servindo de ponto turístico, né? Tem flanelinha de dragão agora em Westeros também, cobrando pro povo ver o dragão, pra encostar no dragão. E o Aegon chega, e eu acho isso legal. O Aegon, ele demonstra pouquíssimo afeto com outras pessoas. Ele já demonstrou até com a Helena em alguns momentos, quando eles perderam o Jaehaerys ali, mas foi bem singelo. Ele mostrou muito com o Jaehaerys, e ele mostra também com o Sunfire. Então, uma das cenas mais bonitas que a gente tem na segunda temporada é quando o Aegon vai voar com o Sunfire e ele brinca ali como se fosse realmente um pet, sabe? É uma relação muito bonita. E aqui também, ele deita no Sunfire, ele fica acariciando, ele fala, o Sunfire tá vivo, eu sei que ele tá vivo, não sei o que. E talvez isso que o Aegon fez faça com que o Sunfire tenha mais força pra lutar e pra acordar de fato. Ele tá muito machucado. Ele apanhou de 2 dos 3 dragões mais fortes da dança. Colocando o Caraxes ali, você fecha o top 3 com a Vhagar e com a Meleys. Mas ele tá se recuperando. E a relação dragão-montador, nesse episódio, ela fica muito mais... Ela ganha nuances muito interessantes com o Aegon e o Sunfire aqui nesse momento. Com a Reina e o Robovelha mais pra frente. Com o Daemon e o Caraxes, aí é mais comédia, mas também é muito bom. E com o Daeron e a Tessarion, daqui a pouco a gente chega nessas outras partes. Mas aqui eu gostei disso, né, do Aegon se reconectando com o Sunfire. Ele tá vivo, ele vai acordar, muito provavelmente, porque, assim, de novo, Ryan Condal só tá fingindo que ele tá morto para achar que tem um plot twist no final da temporada. Tá bom? Seguindo, o Aegon aí entra ali em Rook's Rest, a gente vê os restos da Meleys na muralha, então o rabo da Meleys caiu, não sei se é o rabo, o pescoço, alguma parte. Parece que eles estão cortando um pouco do dragão pra comer, primeiro ponto. Segundo, ela virou uma rampa ali na muralha, então ela caiu em cima da muralha, a muralha desabou. Fizeram uma construção em cima dela, meio que adicionando ela à decoração do lugar. Não dava pra tirar,
Não sei como eles teriam ali aquele momento de miséria. Não sei como eles conseguiriam algum equipamento para tirar o dragão da muralha. Então eles adaptaram para permanecer o fluxo de pessoas ali com os restos da Melis que estão no muro. É triste, tal, é mórbido, tal, mas é o que eles deram para continuar vivendo. E a gente vê a situação do lugar ali. O Aegon vira catador de cocô e o Larys vai usar as habilidades dele com ervas e com leitura para ajudar na região. Cheguei em Harrenhal procurando o Aemond. A Alice escondeu o Aemond, mas eu quero saber como ela escondeu a Veigar. Porque a Baela no episódio passado não achou a Veigar em lugar nenhum. E de novo aqui, a galera fala, ó, a gente olhou aqui, tem sinal de lugar queimado para tudo quanto é canto, mas não tem sinal de dragão. E a Veigar não é fácil. Meu irmão falou, pô, como que ninguém acha a Veigar, mano? Tipo assim, tudo bem, ela pode se camuflar no meio do mato. A gente já viu isso acontecendo porque ela parece realmente um monte de árvore, né? Mas a Alice fez alguma coisa ali. Pode ser alguma das bruxarias dela também. A última vez que nós vimos o Aemond, ele foi ferido por um dos Strong e parou na frente da Alice pedindo ajuda. Né? Meu irmão falou até uma coisa interessante. A única coisa que a Alice queria é Harrenhal. E a Rhaenyra disse antes, quem me der o Aemond fica com Harrenhal. Então era só ela entregar o Aemond pra Rhaenyra, tá ligado? O Daemon nem chegou a falar com ela. Era só ela entregar o Aemond pra Rhaenyra, mas talvez ela veja no Aemond um propósito maior. E por isso que ela tá mantendo escondido ali. Ela quer entender o que ela pode fazer com o Aemond e o que ela não pode fazer. Demorou? E aí o Criston Cole fica ali meio sem saber o que fazer. Ele e o Gwen estão tentando entender os próximos passos. E o Criston Cole inventa uma estratégia de guerra meio vamos nas sombras e não sei o que. O cara tá achando que ele é um Nazgûl, tá ligado? Mas aqui eles ainda estão tentando recalcular a rota e entender o que eles vão fazer agora que eles perderam o Aemond, né? Acham que o Aemond fugiu, descobriram que a Rhaenyra tomou Porto Real e estão sem saber pra onde ir. Achei legal isso aqui, porque no livro é com o Aemond que acontece. Quando o Aemond chega em Harrenhal, ele se vangloria que o Daemon não tá lá e fala, ah, meu tio fugiu de mim, porque ele tem medo de mim. Aquela parada do Aemond ter uma fixação no Daemon, né? E aí quando falam pra ele, não, seu tio foi embora porque você deixou Porto Real vazia e ele e a Rhaenyra tomaram Porto Real. Aí o Aemond se sente um merda, tá? Aqui é com o Criston Cole e com o Gwen, eles falam, a Rhaenyra o quê? Puta, a gente deixou lá vazio. Então, né, perceberam a cagada que eles fizeram. Ah, e a Alice, eu acho que essa pilantra dessa bruxa tá usando o tecido do Simon Strong. Essa roupa roxa, vinho escuro aí, era do Simon, mano. Então eu acho que ela pegou o tecido, deu aquele... Sabe quando a pessoa pega uma camiseta e dá uma customizada? Abadá, essas coisas? Ela fez isso com o tecido de luxo do Simon Strong e tá usando as roupas dele agora. Então eu tenho quase certeza que a roupa roxa que ela tá usando é a mesma roupa roxa que ele tava usando na segunda temporada. Observem aí e me digam o que vocês acham. Vamos de novo para Porto Real, a Rhaenyra vendo a maquete do Viserys, a maquete que o Aegon destruiu, que estava coberta por pano. Isso é legal porque a gente vê o apreço de cada lado com as lembranças do Viserys. O Aegon usou aquela maquete para descontar a raiva dele quando ele perdeu o Jaehaerys, então ele destrói tudo, sem nenhum apreço pelas lembranças do que o pai dele construiu ali, porque eles não tinham uma relação próxima também. E ele escondeu aquilo, cobriu tudo. A Rhaenyra já tira as mantas e talvez ela até peça para alguém tentar restaurar, porque ela se importa muito com tudo que o pai dela fazia, ela tem esse carinho, assim como o Viserys tinha essa proximidade com ela. Nesse momento, o Alyn entra e ele recebeu a ordem, né, o pedido do Corlys de ser o mão do rei enquanto o Corlys estava fora. E o Alyn fala pra Rhaenyra lá, tal, ah, meu pai foi lidar com os caras da triarquia que estão saqueando aqui, ele só precisa de uma guerra pra desestressar. Isso é uma coisa que o Corlys sempre fez, desde a primeira temporada ele faz isso, o Laenor também fazia, tá? Tá estressado, tá com muita coisa na cabeça, vai entrar numa guerra. Vai caçar uma treta, basicamente é isso. E sair na porrada, vai desestressar saindo na porrada. E aí o Alyn vira pra Rhaenyra, já eles estão conversando, ele vê ali os resquícios de Valyria na maquete do Viserys, e ela reclama dos ratos e ele soluciona o problema dos ratos. Ela fala, o Aegon matou todos os caçadores de rato. E aí o Alyn fala, nos navios a gente usa gato pra isso. E ela, legal, vai lidar com tudo com gato. Talvez o cheiro de gato também não seja dos mais agradáveis, mas é muito menos pior do que rato, né? Então ela vai colocar gatos na fortaleza para esses gatos caçarem os ratos e resolver esse problema primeiro de imediato. E gato é muito mais eficiente para caçar rato do que gente, né? Então vai resolver muito melhor e muito mais rápido do que se ela contratasse outros caçadores de rato por aí. O gato também não vai trair ela, né, gente? E nós passamos para a Baixada das Pulgas, uma pichação escrito, né? Rainha dos Bastardos, falando da Rhaenyra, só que assim, gente. Eu acabei de falar no começo do vídeo que o Lord Boros é o Lord Baratheon, não sabe ler. Quantas pessoas na Baixada das Pulgas vocês acham que sabe ler? Então é uma pichação que não é muito inteligente. E a gente vê isso, porque tem 3 caras olhando o muro. Os 2 viram pra um e falam, o que tá escrito? E aí o outro fala, Rainha dos Bastardos, né? E, então, tipo, era mais fácil você pichar alguma coisa ali da Rhaenyra de uma outra forma,
fazer um desenho, né, que a galera ia entender mais fácil, porque nessa época de Westeros aqui a leitura é algo muito raro, tanto que o Larys Strong consegue uma posição boa lá em Rooks Rest, ficar de boa lá, quando ele fala, eu sei ler, né, e isso daí os caras já, opa, então você fica... E aí nós passamos para Tumbleton de novo, com o Ormond lidando com o soldado dele que agrediu a mulher do Hugh lá. Ele nesse momento parece ser justo, né? A Lord Footler, ela fala, você não falou que não ia deixar essas barbáries acontecerem? E aí ele fala, então tá bom, você vai pagar pelos seus crimes, vai ter o braço quebrado, vai ser castrado e tudo mais, e vocês voltem, eu vou mandar um Maester pra lá. Depois a gente descobre que ele pegou o irmão o cunhado do Hugh lá e deixou de prisioneiro, né? Porque ele é um cuzão escondido. Mas aqui ele resolve essa situação de imediato. E a gente entende um pouco mais da ligação dos Hightower com a fé. Então o maior septo que tem em Westeros foi construído lá próximo da casa Hightower, pelos Hightower. Eles têm essa conexão muito forte com a fé do Sete, tanto que quando a Alicent toma meio que o controle da Fortaleza Vermelha com o Viserys doente, ela troca todas as decorações do lugar por símbolos da fé do Sete. Quando o Daemon e a Rhaenyra voltam lá, ele até fala pra ela... as necessidades do rei incluíam você colocar um monte de decoração das fés do Sete por aqui, e ela fala, isso é pra gente lembrar dos deuses que nos protegem, blá 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 blá. E o Ormond eleva isso num nível absurdo. Outra coisa que eu tinha falado nos episódios anteriores em relação aos motivos que fizeram os roteiristas dessa série descreverem o Ormond como uma mistura de Ramsay Bolton, Robb Stark e Tywin Lannister, o lado do Ramsay seria o fanatismo dele e a crueldade dele. E aqui nesse episódio a gente viu que é realmente isso mesmo. Ele começa a falar da fé como se ele fosse um enviado divino para fazer com que as vontades dos deuses, dos 7 deuses, fossem concretizadas em Westeros, né? Então ele se acha mesmo esse salvador, esse profeta, alguma coisa desse tipo. E ele é completamente maluco nisso, com o cheirinho dele ali também, ele é bem psicopata, né? Ele tá conversando com o Orville em relação a isso e pergunta, né, qual o impacto que os Hightower tem na fé do Sete, porque ela acredita que isso possa ter a ver com a recusa que o Septão fez com ela. E aí o Ormond fala, bom, eles construíram o maior septo de todos, eles estão bem perto ali, em Vila Velha, mas a fé do Sete é uma fé também muito orgulhosa para se deixar ser controlada. Eles têm interesses em comum, eles têm uma cumplicidade, mas um não controla o outro. Só que a forma de pensar é bem parecida. Tanto a fé do Sete quanto os Hightower, eles abominam as tradições valyrianas. E a gente descobre isso com o Ormond falando sobre o assunto no final do episódio também. Daqui a pouco a gente chega lá. Vai cobrar ali o ouro da Lady Jane Arryn. Ele consegue o ouro, ela não fala nada do Roubo Ovelha. Mas quando ele tá indo embora, o Caraxes fica... O Daemon, do Rairaz, Liquiri é a Calmine, alguma coisa assim. E o Caraxes quer que se foda. Pega o Daemon e fala, você acabou a sua vidinha de pai ausente, você vai lidar com seus BO. Basicamente é isso que o Caraxes fez. Levou ele lá, sentiu o cheiro do Robovelha, e provavelmente sentiu o cheiro da reina também, e levou o Daemon até lá, o Daemon entra na caverna. Quando eu olhei a caverna eu falei, mano, o dragão não cabe aí. Mas se ele entrar assim, porque às vezes parecia que era mais apertado, às vezes menos, mas cabe, a gente viu que cabe. Então a reina, além de estar no vale ali, ela tá escondida. O Robovelha sai, pega a ovelha, leva pra ela comer e pronto, acabou. Ela até cortou o cabelo e tudo mais. E o Daemon lida com a situação. Aqui foi muito bom também de ver esse traço paterno do Daemon que a gente via pouco. Menos ainda quando se tratava da Rhaena. E aí ele fica tipo, você ia proteger os meus filhos lá. Tipo assim, né? Ela também é filha dele. Isso eu achei meio cuzão a parte dele. Mas depois ele remedia. Ele fala, a Rhaenyra não precisa saber de nada. Você vai abandonar esse dragão, vai fazer o que era pra você ter feito desde o começo. E pronto, acabou. E a reina fala, mais uma vez, como a conexão montador e dragão é forte. Ela fala, eu não vou abandonar ele é parte de mim agora, eu vou ficar aqui, vou pagar pelos meus pecados, vivendo aqui como uma, sei lá, vai morar na rua, né, é o que ela tá fazendo ali. Vai ficar na caverna, Robovelha sai, pega comida, volta, ela dá umas voadinhas de vez em quando, volta e fica ali, essa é a vida que ela vai ter. Ela acredita, né, ela quer ter essa vida como penitência pelo que ela fez com o Jace. Quando ela fala o que aconteceu, que ela perdeu o controle e tudo mais, que ela queria ajudar, o Daemon fica muito preocupado, ele tenta de todas as formas remediar a situação. Ele fala, eu vou conversar com a Rhaenyra, não sei o que, deixa o dragão aí, ou vai lá comigo pra Porto Real e a gente troca ideia com ela. E a reina não quer, não é por medo da Rhaenyra, porque a Rhaenyra não ia matar a reina, tá, gente? Ela não matou nem o guarda real, o Laurent lá, ela não ia matar a reina. Ainda mais com a reina falando exatamente o que ela falou pro Daemon. Mas a reina não quer, ela fala, como que eu vou encarar ela depois do que eu fiz? Né? Então a reina também não quer. Talvez chegue um momento que eles se encontrem realmente, que a Rhaenyra vá pra lá, porque talvez ela não compre o que o Daemon fez. Depois que ele termina de conversar com a reina, o Robovelha pega a reina e sai voando,
Ele e o Caraxes são do mesmo tamanho, mais ou menos, né? A treta, o Caraxes venceria por vários motivos de experiência e tudo mais, mas eles são do mesmo tamanho. E quando o Robovelha sai voando, o Daemon escuta umas cabras, olha e tem um cara lá. Ele mata esse cara e leva a cabeça desse cara como se fosse o montador da Robovelha. Quando ele chega, tá no meio do conselho, a Rhaenyra conversando com todo mundo lá, mó zona. O Daemon chega, joga a cabeça lá e já quer mudar de assunto. Mas nesse momento que o Daemon joga a cabeça e fala é do montador do Robovelha, a Rhaenyra não consegue mais pensar em nada. Ela fica, tipo, tendo uma crise de pânico ali. E ela fala pra todo mundo, gente, sai todo mundo. Daemon fica e aí eles conversam sobre o assunto. Ela falou, quero saber quem é, porque, tipo assim, pra ter um dragão em teoria deveria ser um Targaryen. Quero entender o que aconteceu, não sei o que. O Daemon fala, ó, beleza, mas o que deu pra eu fazer foi isso aqui, te trouxe a cabeça da pessoa. Esse assunto tá encerrado. Ele quer proteger a filha dele, tá fazendo isso. E ali o dragão fugiu, como é um dragão selvagem, talvez a gente nunca mais veja. E é isso. Pro Daemon, caso encerrado, pra Rhaenyra talvez não, muito provavelmente não. E quando a Rhaenyra tá procurando as cartas que o Ormond trocava com o Otto, por exemplo, o Orville fala, o Otto mandou muitas cartas pro Ormond, mas ele não respondia. Provavelmente o Ormond se achava o líder do seu próprio reino. E era isso mesmo, o Ormond achava que não devia satisfação à coroa, sabia que a coroa não ia fazer nada com ele porque ele era um aliado poderoso. E talvez se ele trocasse algum plano de guerra era com o Aemond. A gente lembra que o Aemond e o Criston Cole estavam fazendo uma guerra paralela ao Otto, então eles não tinham nada nos registros, digamos assim, né? Era off-record. Então eles estavam, talvez, se o Ormond tivesse em contato com alguém, era com o Criston Cole e com o Aemond, mas isso não está nos registros que a coroa tem guardado. Então a Rhaenyra não tem como saber dos planos dele. O Ormond em si recebe uma carta. Nesse momento o Daeron, já conhecendo o Ormond como se fosse pai, ele sabe dos comportamentos, ele sabe quando o Ormond tá ficando puto. Ele já olha pro moleque e fala, sai da sala, e ele mesmo, o Daeron, já vai se afastando. O Ormond lê a carta, que é que o Aemond sumiu, ninguém sabe dele, estão lá em Harrenhal sem ter o que fazer. Então a Vhagar não vai pra Tumbleton, que é o que ele tava esperando. Ele fica puto, ele pega a espada, começa a bater na mesa e tal. Depois ele senta, psicopata. Ele senta, o seu irmão Aemond sumiu, não sei o que, não vai vir pra cá. E o Daeron fica com uma cara, tipo, sei lá, eu não sei, acho que o Daeron também não é muito fã do Aemond, não. A gente tem o Ulf fazendo merda lá no bar, então ele vai beber com os amigos dele. Aqui ele poderia ter sido um pouco mais inteligente, mas se tratando do Ulf, a gente releva. Ele vai lá beber com os amigos dele, ele sempre se vangloriou de ter sangue Targaryen, agora ele tem uma prova de que ele realmente tem. Então ele é agraciado por todo mundo lá, ele paga a bebida da galera, depois ele vai pedir favor pra Rhaenyra pelos amigos dele. Pede pra perdoar crime de um, dívida do outro, não sei o que lá. E a Rhaenyra fala, ó, você não pode ir no bar, porque se algum Hightower tá lá escondido e te mata, eu perco um dragão, vou sentir, não sei o que lá. Vai beber na Fortaleza Vermelha, se você quiser beber. E aí o Ulf fala pra ela, ó, as pessoas estão protestando, picharam Rainha dos Bastardos lá nas muralhas da Baixada das Pulgas. Esse era o momento do Ulf falar pra ela, completar, se ele fosse um pouco mais inteligente. A minha presença lá pode ajudar a melhorar a sua imagem perante eles. Ela ia deixar, mas ele só sai. Ela tava puta também com tudo que tava acontecendo, pega a guarda, os Golden Cloaks lá, os mantos dourados, fala, resolve. E aí é brutalidade. Mas aqui o povo não vai ficar puto com ela porque realmente tem manifestação, tem que lidar com força também, ela não vai ficar catando qualquer coisa. Nisso nós vamos pro quarto da Alicent com a Helena tá tentando colocar o roupão dela, quando vai fechar, não fecha no peito. O peito cresce quando a mulher tá grávida. A Helena faz uma cara tipo, caralho, minha mãe descobriu, a Alicent olha pra ela tipo, o quê? Você tá grávida? E aí nós entramos uma outra situação que o George R.R. Martin, autor das crônicas, chamou de o problema das borboletas. Que são situações que acontecem porque você deixou de apresentar outras coisas da história no começo. A Helena deveria ter 3 filhos no primeiro episódio da segunda temporada, no Sangue e Queijo. Um desses filhos é o Maelor, que provavelmente é o bebê que está na barriga dela. Esse filho é de quem? Ele pode ser do Aegon porque a barriga, ela já está grávida, dando sinais físicos disso. A barriga já está um pouco maior e os seios também. O leite já começou a ser produzido, tal, não sei o que. Não sou perito nisso, tá? Mas acredito que já passou um bom tempo, mais do que o tempo que o Aegon perdeu ali o fazedor de bebês dele, né? Digamos assim. Então pode ser do Aegon, mas também pode ser do Aemond, porque a treta dela com o Aemond começou depois que o Aemond trai o Aegon. Antes disso eles estavam numa boa. Tem essa teoria até no livro mesmo, de que o Aemond pode ser pai de todos os filhos dela, sem o Aegon saber, é claro. O Aegon ia fazer as coisas bêbado lá e pronto. E aí o Aemond que realmente tinha um carinho por ela.
Então, esse filho pode ser de qualquer um dos dois, tá? Não sei de quem seria, acredito que seja do Aegon mesmo. Não sei de quem seria e também quero saber o que vocês acham em relação a isso, mas ela tá grávida. E provavelmente vai nascer o Maelor daí. Eu quero saber como que vão encaixar ele na história, porque aqui ele já deveria estar na história tendo um impacto indireto muito grande. E nós vemos o Hugh lá patrulhando Tumbleton, ele para na porta da cidade, os exércitos vão vindo, e aí nós entramos na cena final aqui. E chegamos na cena final, Ormond Hightower mostrando todo o seu fanatismo religioso e mostrando também todas as suas facetas e as suas intenções com o Daeron, com a guerra, com a dança dos dragões e tudo. Então vamos lá. Ele pegou o cara, o irmão da mulher do Hugh Hammer, deixou ele preso e fala pro Daeron agora, mata esse cara. Você tem que botar ordem aqui nas coisas e tal. Mas antes disso também, a situação da Fé dos Sete contra as tradições valerianas, o Ormond fala que os Westerosi, ou os que acreditam na Fé dos Sete, eles são homens superiores aos valerianos, mas os valerianos, através de magia de sangue, conseguiram as criaturas como os dragões e aí se colocaram acima deles. Ele olha pra Tessarion e fala, por causa desse tipo de bicho aí, que a gente não pode mais impor a nossa força sobre os valerianos, sobre os Targaryen. E ele cita a teoria de que os dragões foram criados através de magia de sangue. Eu já falei disso num outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui, depois vocês assistam. Mostrando todo o rancor que a Fé dos Sete tem com os dragões e com os resquícios de tradição valeriana. Mostrando também toda a proximidade que os Hightower têm com a Fé dos Sete. E aí ele fala pro Daeron. O Daeron tava lá acariciando a Tessarion, acalmando ela. A Tessarion dentro de uma sala. É um dragão do tamanho do Vermax ali, mais ou menos. O Daeron acariciando a Tessarion. O Ormond fala, eu falei pra você não se apegar a essa besta. E a Tessarion já dá uma rosnada pra ele, né? Ele fica meio com medo. Ele é meio, tipo, estranho. Ele faz umas caras meio bobona, assim, mas ele é muito... Às vezes ele é bem inteligente, às vezes ele é mais rigoroso, às vezes ele é meio, sabe, piradão. E eles têm esse diálogo mostrando tudo isso. E até por isso, foi aí que eu pensei, putz, realmente, se o Daeron poderia ter o cabelo platinado dos Targaryen, mas o Ormond pode ter tingido a vida inteira. O Daeron pode nem... Ah, não, sabe, né? Porque ele vai ver o povo tingindo a cabeça dele. Mas... Porque, pra ele odeia os Targaryen nesse nível que ele expôs aqui, sabe? Ele acha, é aquilo que o Fossoway fala lá em Cavaleiro dos Sete Reinos. Eles são aliens incestuosos, não sei o que, não sei o que lá. O Ormond deve compartilhar desse tipo de pensamento. Porque ele deixa muito claro que ele odeia dragão, odeia tudo que vem de lá. E ele fala que o Daeron... Ele é um Hightower com este poder, né? Então eles querem lembrar que o Daeron é isso. E pintar o cabelo do Daeron de ruivo poderia ser uma forma de fazer isso também visualmente. Mas o Daeron nascer com isso, a série poderia transformar isso em um símbolo mais visual também. Então aqui ainda não sei se é tingido ou não, não vai ter muita influência na história, mas eu ainda apostaria que ele nasceu realmente ruivo, tá? Diferente do que acontece. E aí, outra coisa que eu acertei, que eu falei no vídeo que eu fiz sobre o Ormond Hightower, tá linkadinho aqui também, depois assistam, que eu achava que as intenções dele, no final de tudo, era de ser mão do rei Daeron. Então colocar o Daeron no trono e ser mão do rei, porque ele controlaria os Sete Reinos do mesmo jeito que o Tywin fez quando o Joffrey era rei e quando o Tommen era rei. O Tywin era mão do rei e tinha pleno controle de manipulação e de presença em relação aos netos dele. O Ormond tem esse poder de manipulação com o Daeron, e aqui a gente vê, o Daeron ele realmente é gentil, ele realmente é muito carinhoso, mais parecido com a Alicent, mas quando o Ormond fala pra ele ser cruel, pra ele matar o cara, ele dá tipo, ele fica meio, não vou fazer isso, mas o Ormond fala outra coisa, ele tava testando o controle que ele tem no Daeron, né? E o Daeron pega e mata, né? Então, ele tem este controle de manipulação em cima do Daeron, sendo a figura paterna do Daeron ali. E aí ele coloca os planos dele. Você vai sentar no trono de ferro e vai consertar tudo isso daqui. Vai acabar com essa dinastia Targaryen, vai colocar um Hightower, porque ele não vê o Daeron como Targaryen de jeito nenhum. Um Hightower no trono, e o Daeron fala, eu não vou sobrepor o clamor dos meus irmãos. Ele nem fala da Rhaenyra, né? Ele fala do Aemond e do Aegon. Não vou fazer isso. E ele, não, você vai arrumar tudo, não sei o que, vai matar esse cara, e o Daeron faz o que ele quer. Então, a gente tem aqui todos os planos do Ormond na mesa. Ele quer, de fato, controlar os Sete Reinos. É a ambição máxima que um homem pode ter neste momento aqui, né? A gente viu o Daemon querendo conquistar o mundo inteiro com a Rhaenyra ali no episódio passado. Mas nesse contexto de Westeros, é o maior que ele pode conseguir. Ele quer o Daeron no trono, porque assim ele teria o pleno controle. Ele seria, assim, com certeza o mão do rei. E ele que comandaria o reino, enquanto o Daeron senta lá e faz as coisinhas de rei que o Viserys adorava fazer, por exemplo. Então, basicamente, esse é um episódio de mais
situações de diálogos, de movimentações de guerra, que não acontece muitas batalhas de fato. Provavelmente as batalhas acontecerão no próximo episódio, mas também rendeu um vídeo longo porque tem muita coisa acontecendo nos pormenores. E também amanhã nós gravaremos o nosso Falar Morgulho, você está vendo esse vídeo no dia que ele foi postado, e na terça-feira sai o podcast deste episódio de House of the Dragon com mais detalhes ainda, eu e a Vit discutindo, depois a gente vê mais vezes também. Então mandem suas perguntas lá na caixinha de perguntas que eu coloquei no Instagram, e também ativem o sininho para receber a notificação de quando o podcast sair. Se você gostou, curte, dá o hypar também, por favor, porque ajuda bastante a gente. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.